Vamos conversar sobre isso e sobre outros aspectos da economia com Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Oi, professor Pedro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo ótimo. Por enquanto, estamos todos com saúde aqui e disposição. Exatamente, exatamente, é o que importa nesse momento. Deixa eu te perguntar, é um número bastante preocupante essa queda na renda do brasileiro, e é claro que os mais pobres vão ser atingidos de forma mais severa. A gente já vivia uma situação bastante precária em relação à economia, e isso pode se acentuar ainda mais, né, Pedro? Eu acho que esse número ele mostra uma dimensão mais longa da nossa história recente. O Brasil estava acima da média mundial há 10 anos atrás, e nós entramos numa crise de grande proporção. Desde 2015, nós vivemos uma crise severa, uma crise grave. E agora, com o coronavírus, nós vamos passar por um momento difícil do ponto de vista da economia. Eu não sei se o Brasil vai ter uma crise maior ou menor do que outros países, mas certamente isso nos distancia da possibilidade de convergir para uma média mundial em termos de PIB per capita, ou seja, em termos da riqueza de cada um de nós, a riqueza das pessoas. Os brasileiros estão mais pobres do que a média mundial. E o fator agravante é a desigualdade, porque a média ela mostra um dado que ele é enganoso, porque ele traz pessoas ricas e pessoas pobres e traça uma média. O problema do Brasil é a desigualdade, e a renda média não trata disso. Pedro, quando você diz que a gente não sabe se o Brasil vai sofrer consequências maiores ou menores que outros países, a gente pode incluir a política nesse imbróglio da economia, porque, de acordo com decisões políticas, a gente vai ter a economia respondendo de forma mais enfática ou não a esse problema econômico, certo? Pode, Thalita, exatamente. A resposta em termos de política econômica dos países é determinante para a queda da produção. Todos os países vão ter uma queda do PIB, ou seja, as economias vão sofrer com a pandemia. Mas os países que interferem menos, ou seja, os governos mais ausentes, como o nosso governo, vão sofrer mais. E isso é preocupante. Mas, de toda maneira, a gente não consegue cravar um número sobre a queda do PIB esse ano. Um estudo da UFRJ, feito pela Esther Dweck e outros pesquisadores, mostra que a nossa queda do PIB, da renda, pode ser de até 11% esse ano, que é uma queda muito grave. Vai ser a maior crise da história brasileira se a gente considerar esse número. Mas o grau de incerteza nesses números, eles são grandes, porque a gente não consegue prever a duração dessa crise, a paralisação da economia e durante quanto tempo ela vai ficar paralisada. E quando voltar, se as pessoas vão ter recurso para consumir, se as empresas vão estar de pé para investir e se o mercado vai funcionar normalmente. Então, as incertezas são enormes e a gente não tem como prever o que vai acontecer com a economia brasileira esse ano. Quando a gente fala em fim de isolamento, o final da pandemia, muitas vezes a gente imagina que tudo vai voltar ao normal, e não é bem essa a realidade. Ontem a gente conversava com o Fernando Brito, jornalista, e ele deu um dado de que aquele shopping que abriu, eu não vou me lembrar onde, eles tiveram, parece que um faturamento de 20%, foi coisa ínfima em relação ao que tinha antes. Muito por conta disso, as pessoas não vão ter dinheiro para gastar de fato. Então, essa reabertura do comércio não quer dizer que tudo vai voltar ao normal, né, Pedro? Não, essa crise ela vai deixar cicatrizes. Ela vai deixar pessoas endividadas, ela vai deixar uma economia, empresas quebradas, ela vai deixar uma economia frágil, com mais desemprego, com menos demanda. Então é um erro a gente achar que, findo o isolamento social, a economia volta ao normal. Não volta ao normal. Até porque as pessoas vão mudar. E o isolamento social, ele não vai se terminar de uma maneira abrupta. As pessoas não vão mais ao shopping center como iam antes. As pessoas não vão mais aos restaurantes como iam antes. Alguns setores econômicos vão sofrer muito. O setor de turismo vai sofrer muito. O setor de aviação vai sofrer muito. E mesmo esse setor de entretenimento, grandes shows, estádios de futebol lotados, a gente não vai ver isso. A gente vai ver uma economia diferente. E isso tem um impacto em termos de crescimento econômico. Então, tudo nos leva a crer que a gente vai ter que aprender a lidar com uma economia diferente.
nos próximos meses e nos próximos anos, porque essa crise vai deixar cicatrizes importantes. E uma economia diferente exige respostas de política econômica diferentes dos governos nacionais. E o nosso governo, infelizmente, não está percebendo isso. É aí que eu queria chegar também, sobre política econômica do governo. Peguei uma notícia agora há pouco que saiu na Folha de São Paulo sobre Paulo Guedes e o secretário de Desestatização e Privatização estarem reunidos com Jair Bolsonaro e os ministros da ala militar para tentar convencê-los sobre um plano de privatizações nesse momento. E daí foi, inclusive, ressaltado que há uma subvalorização de empresas nesse momento que a gente vive muito por conta da pandemia, e a ala militar é resistente em relação a essas privatizações porque acredita numa participação maior do Estado em políticas públicas, investimentos públicos de fato, né? Como que você vê esse embate? Então, a gente tem um Ministério da Economia que sempre foi defender uma política mais de austeridade, agora existe uma ala militar dentro do governo Bolsonaro com uma visão um pouco diferente da economia. Quais os choques que isso podem causar? E, na sua opinião, o que é mais efetivo nesse momento? Essa é uma excelente pergunta, Thalita. Eu acho que essa agenda do governo, ela está defasada, ela está anacrônica. Ela já não serve mais para os novos tempos que virão. Ela já estava defasada, ela já estava anacrônica, ela já não vinha dando resultado. Está aí a economia que não crescia antes da crise e ela vai ficar cada vez mais. Os países vão sair dessa crise percebendo que é necessário intervir, que é necessário ter autonomia nos seus sistemas de saúde, fazer investimentos públicos maciços no sistema de saúde. Os países vão perceber que é preciso uma rede de proteção social que seja efetiva, que seja eficiente. Os países vão perceber que é necessário intervir em vários setores econômicos para fazer valer o combate a uma epidemia como essa e outras epidemias que poderão vir. O que o Paulo Guedes propõe como agenda é o contrário disso, é o desmonte do gasto social, ou seja, não haverá espaço para uma rede de proteção social, para um gasto público de saúde, não haverá espaço para políticas públicas voltadas para momentos como esse. E o desmonte de instrumentos importantes. Esse programa de privatização, e a notícia da Folha que você cita, eu li, ele é absolutamente incondizente e absurdo com a situação atual. Por exemplo, ele propõe privatizar hospitais públicos, ele propõe privatizar uma rede pública de fornecimento de equipamentos e serviços para o SUS. Isso é totalmente fora do contexto. É uma coisa de pessoas que simplesmente não estão entendendo a realidade. Esse plano de privatização, como você bem colocou, primeiro, ele não vai ser rentável, dada a circunstância do momento que nós estamos vivendo, os ativos estão subprecificados, os preços são muito baixos. Segundo, a gente não precisa desse dinheiro para fazer frente ao combate da epidemia. E terceiro, você desmonta instrumentos que o Estado tem de intervir na economia no momento que o Estado mais vai precisar desses instrumentos. Então, eu acho algo absolutamente lunático o que está sendo proposto pelo Paulo Guedes, a julgar por esse plano de privatização que foi colocado. É absurdo, algo que é inaceitável da nossa parte. Vou, inclusive, retomar uma discussão que acontecia antes da epidemia. No Congresso era analisado um projeto de privatização do setor de saneamento básico, né? E agora, no meio da pandemia, a gente vê que parece que o próprio vírus ele pode ser passado através do esgoto, né? Então, por conta disso, o saneamento é tão importante. A gente sabe que o Brasil tem um déficit enorme de saneamento básico. E daí existe uma discussão de se havia demanda, por que a iniciativa privada não fazia esse investimento? Mas é porque não dá lucro. Então, quando a gente tem essas discussões, o que eles querem, na verdade, privatizando, é o lucro. As empresas querem lucro. O saneamento básico não dá lucro. Então, são discussões que precisam ser colocadas abertamente. Eu acho que a pandemia está trazendo essas discussões à tona. Isso é muito importante. Não, sem dúvida. Você citou um setor que é um monopólio natural, que mesmo sendo da iniciativa privada, o Estado vai ter que investir pesado, vai ter que dar dinheiro para o setor privado, porque não tem concorrência. Quando a gente fala em saneamento básico, assim como água e luz, são setores
é que não tem como eu competir, botar 3, 4 canos de água para eu escolher qual empresa que eu vou comprar água. Isso não existe. Então a gente precisa de um Estado pesado para fazer a regulação do setor. Às vezes sai mais caro ter um Estado pesado para regular o setor, e esse setor ter lucros exorbitantes, do que eu ter uma empresa estatal. A ideia de privatizar saneamento é péssima. E a ideia de privatizar a saúde, eu volto a essa questão, ela é absurda. A saúde não é uma mercadoria. A gente está vendo isso aos nossos olhos, o mundo inteiro está vendo isso. O Boris Johnson, que é um conservador, primeiro-ministro britânico, ele fez um depoimento emocionado, falando bem do setor de saúde público inglês, falando que aquilo era a maior conquista da sociedade britânica e que vai investir na saúde pública. Como que o nosso governo propõe privatizar hospitais públicos e a rede de fornecimento do SUS? É uma coisa de um dogmatismo fora do contexto, fora da realidade, preso a um passado distante. Vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial. Muita gente nas filas das caixas econômicas, das agências, há uma crítica em relação às burocracias que foram colocadas para a retirada desse auxílio, desse dinheiro, e há uma discussão também sobre a concentração na Caixa Econômica, se isso não poderia, por exemplo, ser distribuído em outros bancos. Também é uma discussão, a gente conversou com a Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e ela fala sobre a inclusão bancária, como seria importante nesse momento se a gente já tivesse mais gente com conta no banco, de fato, e isso não é uma realidade no Brasil. Então, eu queria que você apontasse um pouquinho desses problemas que surgem a partir dessa questão do auxílio emergencial sendo pago. É bom a gente lembrar, Thalita, que o auxílio emergencial proposto pelo governo era de R$ 200 e para um público mais limitado. E que o Congresso Nacional, felizmente, transformou esse auxílio num auxílio de R$ 600 para um público mais amplo. Eu reconheço que o auxílio emergencial, dada a sua abrangência, ele tem muitas dificuldades técnicas, porque o Brasil ele tem uma experiência de assistir o mais pobre, né, de dar dinheiro para, vamos dizer assim, 1/3 da população brasileira que recorrentemente acessa benefícios sociais, e aí já tem o cadastro, já tem conta, já tem todos os canais para acessar essas pessoas. Mas o que acontece hoje é que esse auxílio emergencial não está indo para pessoas necessariamente que são pobres, elas estão pobres por circunstâncias da epidemia. Então tem todo um cadastramento necessário para atingir um público-alvo que não costuma ser o alvo das políticas sociais. Então há sim uma dificuldade técnica. Agora, o que está acontecendo hoje é, de certa maneira, vergonhoso. Desde as dificuldades em relação ao próprio aplicativo, que o que a gente ouve é que tem problemas enormes quanto ao aplicativo que se baixa, a esse cadastramento, aos erros no cadastramento, até a formação de filas. Todo o processo deveria ter sido montado tendo como ponto de partida que não se pode ter aglomerações na entrega do benefício. Então era preciso outro tipo de planejamento, outro tipo de desenho de política que não gerasse isso, as pessoas dormindo em filas, se aglomerando para pegar o benefício. E a gente tem tecnologia para isso. Por que todos os caixas eletrônicos não entregam o auxílio? E se for fazer fila em caixa eletrônico, porque o Brasil também não é um país que tem muito caixa eletrônico por conta da nossa violência habitual, por que não entregar para as pessoas um simples cartão de débito que as pessoas poderiam receber em casa um cartão de débito e usar esse cartão de débito em todo lugar, porque hoje em dia todo lugar tem uma maquininha de crédito e débito. Tem várias formas de pensar essas políticas que poderiam ter sido implementadas. Existe tecnologia para isso. E o que acontece é vergonhoso e que agrava o problema da doença. Ou seja, a epidemia ela pode se alastrar mais por conta dessas aglomerações e dessas filas. Isso é um problema muito grave da política brasileira. E, ao meu ver, tem uma certa má vontade do governo e também uma incapacidade técnica e política de tocar o auxílio emergencial. Você coloca soluções simples, e realmente, quando a gente pensa que isso não foi pensado, é vergonhoso, de fato. Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp, agradeço demais a sua participação e a aula que você deu aqui para a gente. Obrigada, Pedro.
Obrigado, Thalita. Um abraço a todas e todos aí. Fiquem em paz e com saúde.